E a gente, na ideia de trazer o Marquinhos, pelo tempo, né? Porque o Dorival saiu de surpresa, foi muito naquela de, pô, vamos trazer um cara que deu sequência ao trabalho lá no América Mineiro e talvez aqui ele possa não mexer tanto e entregar uma coisa parecida. Não foi nada disso, foi um desastre. E naquela época, se ele tivesse saído quando a gente imaginou, hoje o nosso treinador não teria sido o Lúcio, né? O Lúcio não iria ser o nosso técnico. Só que, por outro lado, o Lúcio chegou agora, né? E tá indo muito bem por aqui. Eu não sei, pra ti, a ideia de que o Lúcio um dia volte para o Atlético Paranaense, ou se muita gente aqui tem medo de que, como o Lúcio tá indo muito bem aqui, o Atlético já tem no planejamento 2023 com o Lúcio como treinador. Ó, o Lúcio vai voltar, isso é claro. Ele é um cara. Pô, ele tem tatuado o Atlético, ele ama aqui, ele terminou a carreira aqui, ele é ídolo aqui. O planejamento do Atlético era que ele fosse treinador, mas ele preferiu sair no momento da demissão do Alberto. Ele preferiu estudar, preferiu ver algumas outras questões, mas ele vai voltar no futuro. Porém, muito provavelmente o Atlético, para o ano que vem, ele vai fazer a manutenção. Já que o Felipão ele vai encerrar a carreira, ele provavelmente deve manter o Paulo Turra, que é o auxiliar do Felipão que está sendo preparado para ser um treinador de futebol. Então vai acabar Mas ele é do mantendo uma Atlético outra. ou ele é do Filipão? Ele é dos dois. Ele é contratado do Atlético, mas ele é auxiliar do Felipão. Ah, tá, entendi. É como o Juca, que tem por aqui É que, também. é que o Felipão ele vai se tornar diretor do Atlético. Vai deixar de ser treinador. Entendi, entendi. Interessante também essa mudança, né, Douglas? Eu até queria perguntar como é que foi isso, porque a gente na época tentou pesquisar sobre o Lúcio, né? O Lúcio que a gente sabia que estava sendo preparado para ser treinador do Atlético, mas o que era exatamente? Ele estava sem ainda o certificado da CBF quando o Valentim caiu? Ou simplesmente ele queria outra experiência? É que então, o Lúcio ele não tem a licença da CBF, ele tem a licença da AFA, que é a da Associação Argentina. O Atlético deu toda a estrutura para que ele pudesse fazer isso, para que ele pudesse fazer essa escola, para que ele pudesse estudar. Porém, no momento da saída do Valentim, foi um momento meio conturbado do clube com a torcida. A gente estava pedindo que o Valentim saísse. Esse foi foi o maior erro do planejamento do Atlético nos últimos anos. As coisas não são perfeitas, por isso que eu até comentei isso no início. O Atlético ia fazer uma manutenção dele, porém o Alberto Valentim não é treinador para uma equipe de Série C. Ele é de medíocre para baixo. Ele não tem a mínima capacidade de treinar o Ibis. Mas como ele é atleticano, tinha identidade, quiseram manter. Daí, com a saída dele, o Lúcio preferiu não assumir o Atlético em um momento conturbado, já começar em um momento conturbado. Ele preferiu ter tempo, preferiu estar mais um pouco. E preferiu, eu acho que um projeto Ceará, um projeto mais tranquilo. Eu acho que o Ceará não briga para cair esse ano. Eu acho que o Ceará ainda tem um projeto ali de meio de tabela. Então, para ter um momento mais tranquilo, desenvolver um trabalho, ter tempo, é muito mais tranquilo. Entendi. Até assim, sobre o Lúcio, viu, Paulo? Eu queria que tu falasse um pouquinho dele, cara, do perfil dele, assim, porque há muita certeza, né, dos atleticanos e até de quem indicou o Lúcio pro Robson, que é nosso presidente. Fontes internas indicaram assim de cara, cara, o Lúcio vai dar muito certo aí. Vai dar muito certo. Ele tinha certeza, assim, quando o Robson foi pedir em referências, indicações em relação ao Lúcio Gonzalez, mesmo o Lúcio nunca tendo trabalhado, né, profissionalmente como treinador. Por que é que tu acha que havia essa certeza tão grande, cara? Um dos nomes foi o Paulo Autuori, né? Que deu as melhores referências possíveis sobre o Lúcio. O Lúcio Gonzalez ele é extremamente inteligente. Ele é um cara muito bom de grupo. Ele é um cara extremamente comunicativo. Ele é um cara estudioso. Mas, principalmente, ele é vencedor. O Lúcio Gonzalez, ele é o segundo maior ganhador de títulos da história da Argentina, atrás somente do Messi, com 30 ou 31 títulos, se não me engano. Eu sei que ele tem título a rodo. E ele trouxe para o Atlético, quando a gente começou a fase de protagonismo, em 2015, o Atlético, em 16, ele conseguiu classificar o time para a Libertadores 2017. E o Lúcio veio para essa competição. Porque o Lúcio, ele trouxe uma frase que depois foi espalhada para as equipes do Brasil, mas ele trouxe, que é: final não se joga, se ganha. Você compete, você dá sua vida, você dá raça em campo. O Lúcio, ele foi um baita exemplo para os jogadores da base
ele assumia muita bronca para blindar jogadores. Então, ele é um cara vencedor e ele emana essa aura ao redor. Ele foi o cara responsável, junto com o Paulo Autuori, que trouxe uma filosofia de saber sofrer, que está morrendo aos poucos no Atlético, que com toda certeza fez com que o Atlético fosse campeão. Porque você tem um jogador experiente, você tem um cara vitorioso, você tem um cara que sabe mexer com o vestiário em momentos decisivos, é muito importante. Eu tenho certeza que o Atlético não seria campeão em 2018 e não teria um time tão bom em 2019 se não fosse o Lúcio Gonzalez. Que ele traz essa aura. Sem um jogador que tenha essa mentalidade, nenhuma equipe é campeã. Por isso o Atlético sempre tenta manter um jogador experiente para dar esse espírito, essa aura para a equipe. E a gente fala muito sobre isso, né, Cláudio? Ter um cara ali que seja vitorioso. A gente falava sobre o Praz aqui. Vamos trazer o Praz, pô. Será que devia trazer esse cara para o vestiário daqui, porque é um cara vitorioso no futebol. E aí trouxeram o Lúcio, acho que pensando nisso, mentalidade vencedora. E casa totalmente com o que o Paulo tá falando, né? Totalmente. Era uma condição que a gente já vinha, né, tentando, de alguma forma, dar um grito daqui, né, de chama, pô, mas por que não traz o Praz, que foi campeão em campo, é um grande vencedor da carreira, o Sobis também, que jogou aqui, para vir para o vestiário, para voltar ao convívio dos caras, para poder estar tendo aquela vivência ali de bastidor, acompanhando os jogadores, mas não deu certo, acho que não sei nem se consideraram. É que às vezes não é porque o jogador é campeão que ele sabe passar isso pro elenco, que ele sabe emanar esse espírito. Às vezes o cara é tipo um coadjuvante. O Lúcio não, o Lúcio é capitão, o Lúcio sabe. O Praz, eu vejo que ele não é esse cara que emana isso. Cara, assim, não foi bem o que foi dito pelo Vina e pelo próprio Pacheco, né? Os dois, eles falaram muito aqui Teve um vídeo do Ceará falando sobre isso, né? De que o Sobis e o Praz passavam essa ideia para eles. Foi uma própria declaração, um próprio depoimento dos jogadores do Ceará de que o Praz era muito importante para o vestiário e para o Sobis também. Então, basicamente, sendo baseado assim pelos vídeos de bastidores da época, por essa, sabe, por esse convívio dos caras que hoje ainda estão no Ceará, como o próprio Vina, declarando a importância do Praz no vestiário, declarando a importância do Sobis no vestiário. E os caras, enfim, às vezes cada um tem a sua maneira, não é o cara da palavra, mas é o cara do grupo. E é aquele que faz com que as coisas aconteçam, assim. Cada um tem sua maneira de liderar, né? Você assistiu mais um corte do BPR, então deixa o like, se inscreve no canal. Gostou do cenário? Eu também. Dá o like aí, cuida!